Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um painel. Hoje estamos aqui com dois convidados super bacanas para falar da jornada do home office seguro, né, dentro da iniciativa de resiliência empresarial no mundo dinâmico. Estamos aqui hoje com a Daniela Coelho, diretora associada de riscos e performance da ECTS Protiviti, e também membro do Comitê de Crise e Comitê de Retomada da ECTS. Temos também o Lucas Aguiar, da XP Inc., ele é sócio e responsável pela parte de produtos de RH da XP. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao painel de hoje. Para começar, né, vamos entender um pouco do que seria essa jornada do home office seguro. Né? Porque o seguro ele tem que ser para todo mundo. Né? Quando a gente fala então do home office seguro, é seguro para os colaboradores, no sentido de ter desempenho, ter motivação, né? Questões de saúde, mas também seguro para a empresa, né? No sentido de retenção de talentos, mas também de não ter fraude, mitigação de riscos, ter continuidade do negócio. E por isso que a gente vai estar falando um pouco, né, sobre esse tema com vocês. Então, para começar, eu gostaria de pedir para o Lucas, né, falar um pouco, né, da experiência dele sobre essa questão do home office. Então, Lucas, home office, né, esse trabalho fora do escritório, é algo temporário ou é algo que veio para ficar? Né? O que você acha que mudou com a pandemia? Jefferson, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Antes de mais nada, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, home office, a principal mudança foi que era algo que não era amplamente adotado pelas empresas, né, na minha opinião, e forçadamente todas tiveram que adotá-lo no maior extremo possível, né? E acho que vieram vários aprendizados com isso, acho que é um caminho sem volta. Acho que inevitavelmente boa parte das empresas, né, vai acabar mantendo algum nível de home office pós-pandemia. Com certeza algo mais amplamente utilizado do que pré-pandemia. Agora tem uma questão que é mais polêmica, que é em qual quantidade, né, em qual potência isso vai ser adotado. A gente na XP, a gente está tomando uma decisão mais radical, né, de adotar isso de forma permanente e full time, né? Então, assim, a gente gosta de falar que tem dois tipos de home office, né? Tem o work from home, que é quando você tem alguns dias da semana para fazer home office, que você escolhe ou a empresa define por você. Ou seja, você ainda precisa morar em uma cidade próxima a um escritório, né? Porque você precisa ainda com alguma frequência ir ao escritório, você não pode fazer home office todos os dias. E tem o work from anywhere, que é quando você não trabalha no escritório. Você trabalha de qualquer lugar, menos do escritório. O escritório não é feito para você ir trabalhar e não é esperado que você esteja lá. Que é o modelo que a gente está adotando na XP. A gente está bem seguro que vai dar certo, a gente tomou essa decisão bem embasada aí em indicadores de produtividade, de resultado e de satisfação dos colaboradores. Então a gente está bem seguro que vai dar certo, mas eu tenho a percepção que esse modelo mais radical, a maioria das empresas estão meio que observando a XP para ver o que vai dar isso. Então eu gosto de brincar que quando você toma uma decisão mais ousada, né, você tem que primeiro passar da fase de arrebentação, né? Você entrou no mar, você está tomando onda na cabeça e o pessoal está na praia observando para ver o que vai dar isso, né? Se sobrevivermos a isso, a gente está bem seguro que a gente vai, né? Essa fase inicial mais difícil, a gente ainda está em pandemia, a gente vai ter a Vila XP, que a gente divulgou, né, que vai ser uma nova sede construída para esse modelo de trabalho. Isso vai demorar um tempo para estar pronto, então a gente ainda vai ter que... Então, a fase intermediária que a gente ainda sobrevive com o escritório que a gente já tinha, que a gente está remodelando, mas ele não vai chegar a ser o que a Vila XP vai ser. Então, vamos passar por essa fase de arrebentação, a gente passando por ela, chegando ali na calmaria,
eu imagino que essas empresas que estão observando nosso movimento vão acabar tomando a decisão de seguir os nossos passos. Então, eu acho que no médio e longo prazo podem ter mais empresas adotando até esse modelo de work from anywhere, mas no curto prazo, sem dúvida, o work from home acho que vai estar mais amplamente adotado do que para a pandemia. Bacana, Lucas. De fato, a XP é a referência, né? Não só nesse tema, em vários outros, mas certamente nessa questão do trabalho remoto, à distância, a XP tem práticas bem interessantes. E você, Daniela, qual que é a sua opinião? Oi, Jeff, oi, Lucas, oi para todo mundo. Contente de estar aqui com vocês também para a gente discutir um pouquinho aí sobre as questões do home office. Quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando, né, lembrei de um evento que a gente participou no fim do ano passado, que estava falando de algumas tendências aí para o mundo, enfim, para as questões para o mundo empresarial. Falou muito de, sei lá, sustentabilidade, diversidade, e eu lembro que falou-se também de home office, né, que seria aí uma tendência. Eu acho que o que ninguém esperava era quando isso viria e a forma que veio, né? Eu vejo que algumas empresas já vinham adotando, né, esse modelo. A gente, inclusive, tem clientes que já tinham aí um modelo híbrido da pessoa fixar um dia da semana para já trabalhar de casa, e a pandemia, eu acho que acelerou isso, né? Fez com que as empresas tivessem aí obrigatoriamente a ter que adotar esse modelo. Mas eu acho que ainda tem, como o Lucas falou, né? Acho que o pessoal ainda está tateando, ainda está na dúvida, vamos voltar, não vamos voltar, ou vamos voltar aí de uma forma híbrida, até porque às vezes tem uma preocupação aí sobre gestão, sobre liderança, senso de pertencimento. Então, acho que sim, o home office ele vai ser uma alternativa que as empresas vão incorporar, mas talvez numa forma ainda mais híbrida, talvez não 100%. Então, o pessoal ainda vai ver e vai testar como é que isso vai ficar no futuro. Obrigado, Dani. Muito se fala em modismo, de algo passageiro. Será que é isso mesmo? Ou será que o home office ele pode ser algo estratégico, né, para as empresas? Da sua experiência, Lucas, o home office pode ser algo conectado, de fato, com a estratégia do negócio? Total. A gente tem... A cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais uma possibilidade que esse modelo de trabalho abre para a gente, tá? Então, assim, vai desde do mais óbvio, né? Como eu disse... Primeiro é garantir que você não vai ter muitos lados negativos, né? Então, por exemplo, óbvio que foi um modelo de trabalho que a gente adotou depois de medir e ter a segurança que produtividade não estava caindo, né? Então, assim, a gente viu que a produtividade, na pior das hipóteses, estava se mantendo. Então, estava se mantendo e melhorando. Mas partindo disso, satisfação de colaborador, por exemplo, né? A gente tem um indicador que a gente mede... que é o INPS, né, que é o Employee Net Promoter Score, a mesma metodologia do NPS que a maioria das empresas usam, mas voltada para o colaborador no qual satisfeito, quanto ele indicaria a empresa como um bom lugar para trabalhar. A gente já está com esse indicador em 76, que nos coloca aí dentre as grandes empresas do Brasil, está entre as melhores notas. Mas quando a gente apresentou esse novo modelo de trabalhar para os colaboradores, via o livro XP de Qualquer Lugar, né? Eu não sei quantas pessoas aqui tiveram acesso a ele, mas está publicamente disponível. A gente teve o INPS de 91. E esse INPS de 91 a gente nunca tinha escutado falar nesse patamar no Brasil e nem fora, tá? Entre grandes empresas, às vezes uma empresa menor fica mais viável. Então, e esse é um dos indicadores mais estratégicos que a gente tem, né? A gente dá muito valor para a satisfação do colaborador, porque a gente sabe que o colaborador que está satisfeito vai tratar melhor o cliente, vai atender melhor o cliente, vai ser mais produtivo, etc, né? Esse é um dos indicadores, inclusive, que é meta do próprio Guilherme Benchimol. Então, esse modelo de trabalho abre aí para a gente muito mais pistas de melhoria que antes a gente, às vezes, enxergava como talvez aquele impossível, né? E agora isso virou
virou completamente alcançável. Na parte comercial, a gente percebeu que nesse modelo a gente pode estar mais próximo do cliente, né? A gente tem clientes espalhados no Brasil inteiro. E agora a gente vai ter também colaboradores espalhados no Brasil inteiro, né? Então, aquele encontro presencial que às vezes o cliente tinha que vir para São Paulo para falar com a gente, ou você acabava fazendo remotamente por telefone, às vezes vai poder ser presencial. A gente vai poder ir até o cliente, ir até a empresa dele, ir até a casa dele, onde ele quiser receber a gente. Então, para ele vai ficar muito mais confortável ter mais essas opções para ser atendido. Que mais? Eu acho que, complementando, Lucas, isso que você está falando, né? Eu acho que o home office está possibilitando essa diversidade regional, né? Que é esse exemplo que você falou, vai poder se estar mais perto dos clientes, né? As empresas estão falando tanto nisso, né? De diversidade, né? De que você tendo pessoas com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, isso te fortalece, né? Essas ferramentas, o home office está possibilitando muito isso, né? Não, perfeito. Esse era, inclusive, o ponto que eu estava tentando lembrar aqui, que essa questão de diversidade é legal, porque abre essa porta, né? Agora a gente pode contratar pessoas de qualquer lugar, não só do Brasil, como do mundo, né? Uhum. Óbvio que quando você fala de mundo, vai ter os desafios aí de fuso horário, mas no Brasil isso é 100% viável. E a gente levantou recente um número, inclusive, que de junho para cá a gente já tem um percentual altíssimo de pessoas sendo contratadas para trabalhar fora de São Paulo. Então, assim, a gente está sendo muito rápido nisso, né? Isso abriu para a gente aí, né? Quando a gente fala de ser um modelo que ajuda a gente estrategicamente, abriu acesso a um mercado de trabalho, a mais potenciais talentos, pessoas que podem podem ajudar a empresa, que a gente não tinha acesso, né? Então, agora a gente tem um mercado de trabalho no Brasil muito mais acessível. Antes ele estava acessível? Estava, mas a pessoa precisaria mudar para São Paulo. Agora ela não precisa mais. Então, tem algumas pessoas que não teriam essa disponibilidade, que antes não podiam trabalhar com a gente, agora podem. E aí você está certíssimo, porque isso facilita bastante a gente aumentar a diversidade, né? Diversidade regional. O Brasil é um país enorme, né? E a cultura varia muito, até a origem das pessoas varia muito, então é super pró-diversidade essa iniciativa também. Não, muito bacana o comentário seu, Lucas, e o comentário também é feito pela Daniela, porque a gente sabe que a temática ESG, né, de sustentabilidade, tem ganhado muita força, né, recentemente, né, não é um tema novo, mas tem ganhado força, inclusive essa questão que envolve diversidade, equidade, né, que às vezes parece algo tão distante, tão teórico em algumas empresas. É muito bacana saber que a XP enxergou essa oportunidade, né, que uma vez que vocês podem contar com talentos em home office, né, poder ter gente do Brasil inteiro. Então, não há como negar, né, que tem esse lado de diversidade, de inclusão, que é muito bacana. Aproveitando o gancho, Lucas, dentro da audiência veio uma pergunta para você, falando o seguinte: se essa decisão da nova sede e do novo modelo de trabalho foi algo que vocês tiveram que trabalhar a toque de caixa por causa da pandemia, ou já era algo que vocês, de alguma forma, já vinham trabalhando? Legal a pergunta. Não, totalmente surgiu na pandemia, tá? Mais especificamente surgiu no momento que a gente estava discutindo como seria a retomada, né? Então, assim, a gente já estava praticamente decidido que o home office seria adotado de forma mais ampla, né? Então a gente estava nessa discussão de o quanto a gente adotaria, quantos dias por semana, se alguém vai fazer, se teria alguma regra, se vai ser livre, como que a gente incentivaria isso mais a acontecer, porque a gente já tinha percebido que funcionava, então ia dar isso como opção para o colaborador. Só que a gente estava discutindo como é que seria a volta, né? Então, quando acabasse a pandemia, como que a gente vai retomar, né? Então, várias empresas passaram por isso, né? A alteração que tem que fazer nas posições para manter a distância, os cuidados de higiene para o colaborador, vamos oferecer os equipamentos,
enfim, todas as regrinhas de quem que vai voltar, quem que não vai voltar, quem tem grupo de risco em casa, como é que a gente faz, se a pessoa é grupo de risco, como que a gente faz. Então, estava em todas essas discussões e a gente foi muito rápido percebendo que seria muito complexo. A gente falou, pô, no final das contas não vale a pena. Não vale a pena voltar. Assim, a nossa decisão, tá? Eu sei que várias empresas estão tomando decisões diferentes e acho que vale sempre lembrar que cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio, perfil de colaborador é diferente, perfil de negócio é diferente, cultura é diferente. Então não dá para generalizar as decisões, né? Mas no nosso caso ficou muito claro que o preço que a gente pagaria por voltar, né, toda essa complexidade não vale a pena. Então a gente de cara já assumiu, não, vamos segurar isso até o final do ano, minimamente, porque a gente já sabe que não vai sair vacina até lá. Então já vamos diminuir essa ansiedade dos colaboradores, já vamos avisar para todo mundo que até o final do ano é dessa forma que a gente vai trabalhar mesmo, por causa da pandemia. Deixa todo mundo mais confortável, né, as pessoas que estão inseguras ainda de sair de casa. E nesse meio tempo vamos pensando como que a gente faz por ano que vem. E aí muito rápido, logo depois que a gente tomou essa decisão, veio a provocação do próprio Guilherme Benchimol. Aí ele falou, poxa, por que a gente não fica assim para sempre? Aí tem uma série de pesquisas que mostram que o extremo do trabalhar à distância também não é legal, né? Tanto o extremo de trabalhar só no escritório, de trabalhar só à distância não é legal. Mas eu falei, por que não? Eu falei, poxa, por que não, né? Quem sabe a gente não consegue contornar esses pontos que as pesquisas estão trazendo, que são negativos, quem sabe a gente não consegue contornar eles e viabilizar esse negócio, né? Então a gente se desafiou, a gente não sabia se ia dar certo ou se ia dar errado. Daí a gente fez uma pesquisa aberta com os colaboradores, levantando todos os pontos de desafio que esse modelo traria para a gente fez um brainstorm corporativo, né, trazer ideias de como contornar. A gente pegou essas melhores ideias, consolidou nesse livro que a gente divulgou e perguntamos para as pessoas, pô, e aí, se a gente trabalhasse no modelo desse livro, né, o que vocês acham como que seria? E aí a repercussão foi muito mais positiva do que a gente esperava. E aí ficou muito claro para a gente que as pessoas muito avaliavam esse modelo sem pensar muito em como estruturá-lo, sabe? Assim, você perguntar para as pessoas hoje em que elas acham de continuar trabalhando da forma que elas estão hoje, é uma coisa, porque você está em pandemia, as empresas tomaram decisões de curto prazo ali para tentar dar as condições que as pessoas precisam para trabalhar de casa. Então as pessoas vão ter isso como referência. Isso para sempre, você quer? Provavelmente não. Mas se eu estruturasse de outra forma, você quer? Aí, pô, a repercussão foi boa. E é uma outra forma que é diferente também de o que eu falei do work from home, né? Quando você faz home office, você vai para o escritório de vez em quando, isso te traz algumas dificuldades que o Anywhere não traz, mas o Anywhere traz algumas dificuldades que o work from home não traz. Então, assim, são situações completamente distintas e geralmente também quando as pessoas pensam em trabalhar para sempre de home office, elas estão usando como referência aquela estrutura que elas têm de work from home, não uma nova estrutura de work from anywhere. Então, foi esse conceito que a gente levou, né? Vamos tirar qualquer referência atual que as pessoas têm, vamos mostrar para ela uma nova história, um outro formato e vamos perguntar. A resposta foi positiva, a gente, junto com outras coisas que a gente olhou, né? Como eu disse, produtividade, tiveram algumas questões de riscos, né? Que a gente olhou. A gente tomou a decisão de seguir dessa forma. E daí vamos até construir uma nova sede nesse formato. Bacana, Lucas. Daniela, algum comentário ou complemento a fazer em cima do discurso que o Lucas fez? Acho que tem alguns pontos aqui, né? Eu fui pensando tanto na gente, né? Porque a gente é de consultoria, né? Então, de alguma forma, a gente está acostumado a não estar fixamente todos os dias lá no escritório, né? A gente está muito ali nos nossos clientes, mesmo a relação aí com liderança e time, né? E equipe, acaba tendo sempre essa, não obrigatoriamente ali, uma relação física, né?
Então, eu acho que de alguma forma a gente já vivenciava, acho que não nessa magnitude. Só que a gente tem um braço, né, da nossa empresa, que é um outsourcing, que o pessoal sim ficava fixamente ali no escritório. A gente, inclusive, já tinha plano de continuidade, né, pensando se um dia a gente tivesse algum problema, alguma questão, que as pessoas não pudessem trabalhar no nosso escritório, mas a questão da pandemia tomou uma proporção além do que a gente tinha ali planejado, mas a gente conseguiu rapidamente adequar, né, o que a gente tinha ali de diretriz nesse nosso plano de continuidade e colocar esse time todo em casa, mas pensando, né, sempre de uma forma ali multidisciplinar, porque isso envolve as questões de segurança da informação, né, de questões de tecnologia e ferramental para dar acesso para as pessoas, a relação que a gente tem com os nossos clientes, né, o que os nossos contratos com os nossos clientes permitem a gente aí fazer esse tipo de prestação de serviço em casa. Então, a gente teve que olhar questões aí contratuais, jurídicas, RH, facilities, TI, para a gente poder colocar isso de pé. E eu acho que essa pandemia acabou trazendo aí alguns insights para a gente pensar também, será que de fato todo mundo precisa voltar para o escritório ou existem algumas posições que vão poder ser permanentemente baseadas em casa, né? Baseadas aí num outro local de trabalho. Então, a gente também foi fazendo essas reflexões para a gente ir se adaptando e pensando também aí como que vai ser a questão da retomada. Eu acho legal isso, né? Quando a empresa se desafia a questionar o que não é óbvio, né? Então, assim, como eu disse, para a XP funcionou muito esse modelo, mas acho que toda empresa deveria estar se perguntando se tem algum perfil de colaborador, algum perfil de trabalho que dá para ser feito 100% de casa, se tem algum outro que o híbrido funciona, se tem algum outro que nenhum dos dois funciona, que ele tem que estar 100% do tempo na empresa, né? Então, você conseguir customizar isso conforme cada perfil que você tem na sua empresa, né? Não necessariamente tem que ser um dos dois extremos. Né? Exato. Bacana. Tem pessoas, né? Eu mesmo conversei recentemente com uma que trabalha numa empresa familiar, como muitas que a gente tem aqui no Brasil, né, uma empresa de dono, e tem aquele ditado que fala que o que faz o gado engordar é o olho do dono, né? Então tem que ter essa proximidade, tem que estar olhando. O que vocês acham, né, com essa prática do home office? Isso é verdade? Ou seja, tem que estar perto para de fato ver o que a pessoa está fazendo para funcionar? Ou, enfim, teve alguma mudança que precisou ser feita em termos de gestão para conseguir manter desempenho e performance? Começando agora com a Daniela, então. O que você acha, Daniela? Jeff, eu acho que responder essa pergunta sob o ponto de vista dos próprios funcionários, né? Porque ao longo aí da pandemia, a gente foi fazendo algumas pesquisas para entender como é que as pessoas estavam, como que era a questão da infraestrutura, como que ela estava se organizando, e a gente perguntou muito sobre a relação com a liderança, né? Como que ela estava vendo isso, se ela sentia que o gestor dela estava próximo, não estava, e a resposta foi muito positiva, assim, a liderança em si, ela já, né, tem o papel dela não só de ficar ali cobrando produtividade, cobrando entrega, mas existe uma preocupação com a pessoa também, né? E eu acho que com a pandemia isso se potencializou. Eu acho que mesmo com a distância física, eu acho que houve uma preocupação de você sempre estar sabendo o que está acontecendo com o seu time, com as suas equipes. E uma coisa que eu brinco, assim, a gente sempre, né, quando vai começar uma conversa, a gente pergunta, oi, tudo bem, não sei o quê. E hoje em dia, quando a gente pergunta tudo bem, tipo, como é que você tá, né? Tipo, você tá bem de saúde, tá bem de física, saúde mental, né? Eu acho que existe... A gente começa os e-mails, né, para as pessoas, oi, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Existe, de fato, essa preocupação. Então, eu acho que isso, de alguma forma, aproximou as pessoas, né, aproximou a gestão, né, dos seus times. Né? É lógico que isso vai muito...
Depende muito da cultura, né? Da empresa, né? Acho que tem a questão ali do senso de pertencimento, que, de repente, para algumas empresas, o fato de estar fisicamente em alguns momentos juntos, isso é importante. Então, assim, não tem uma resposta única. Eu acho que não é o home office ou a questão da distância que vai fazer com que a equipe fique menos produtiva ou mais dispersa, né? Eu acho que vai muito da cultura, dessa proximidade da liderança, e enfim, e ouvir, né? Ouvir muito aí o que os funcionários têm a dizer. Essas pesquisas que a gente fez, eu acho que trouxeram inputs para a gente, né? Muito, muito importantes, assim, até em termos de infraestrutura, da questão de distribuir cadeira para as pessoas, né? Que às vezes a pessoa não tem uma cadeira confortável. Então, assim, dá para fazer gestão à distância, assim. Obrigado, Daniela, pelos seus inputs. E no caso da XP, Lucas, como é que foi? Acho que o ponto que a Daniela trouxe é super relevante, acho que é um desafio para todas as lideranças, né, independente de empresas, se aplicou na XP também, nossas lideranças tiveram essa dificuldade também estão tendo até então, né, a gente ainda está em processo de se adaptar e contornar as dificuldades pelo momento. É importante diferenciar os momentos também, né, acho que o momento de pandemia torna isso ainda mais difícil, né, porque se não tivesse pandemia, você ainda pode criar alguns momentos de encontro, né? Físico, pessoal, mas dada a pandemia a gente nem isso consegue ter. Então, assim, um dos desafios é esse que a Daniela citou. Acho que um outro desafio é a acessibilidade também das pessoas às lideranças, né? Antes, quando você estava no escritório, você vê quando o seu líder está disponível e fica mais fácil de acessá-lo, né? Hoje, talvez o fato de você não estar vendo mais torne mais difícil para as pessoas chegarem às lideranças. Então, a liderança tem esse desafio de se tornar, de se deixar acessível, né, de deixar claro quais são os meios para chegar até eles. Agora, assim, no geral, quando eu falo é possível liderar à distância? É 100% possível, porque o líder que depende de estar no escritório para ter aquele controle, né, das pessoas e garantir que elas estão trabalhando, etc., ele não é um líder, ele é uma babá, né? E se ele é um líder mesmo, ele vai estar definindo as metas, os resultados, ter tudo muito bem combinado e comunicado com o seu time, de forma que, se ele está vendo ou não está vendo, o time está indo na direção certa, de qualquer forma, né? Dessa forma, ele está, de fato, liderando. Eu acho que isso é independente de distância ou não, né? Você ter esse tipo de liderança mais focada em entrega e resultado e menos em comando e controle. Mas o grande desafio para mim é essa parte mais comportamental, né? A questão da acessibilidade nas duas mãos, né? A que a Daniela trouxe, do líder não ter mais dificuldade de perceber o seu time, né? Se alguém está triste, se alguém está com dificuldade, se alguém está estressado, se alguém está precisando de ajuda, quando você está vendo o time, ele se identifica isso mais fácil, e o próprio time acessar a liderança. Mas, de novo, aí trazendo para a realidade da XP, né, nesse modelo de trabalhar de qualquer lugar, a gente tem mapeado quais alguns momentos-chave para a gente promover o encontro físico, né? Então, o nosso onboarding pós-pandemia vai continuar, vai voltar a ser presencial, né? E vai ser muito mais robusto do que o que a gente tinha pré-pandemia, até dado o modelo de trabalho. No livro a gente fala, né, que a gente vai criar alguns momentos de off-site de time também. Então, promover, por mais que as pessoas estejam morando em diferentes cidades, promover alguns momentos durante o ano para esse time se encontrar em um lugar e ter ali um off-site, um momento de team building, ou seja lá o que for. Então, a gente está mapeando esses momentos para garantir que as pessoas tenham interações que vão até mesmo além do trabalho e não perder essas duas questões aí de facilidade de acessibilidade ou de conhecimento aí do time nas duas mãos.
Legal, Lucas. E é interessante que o que você estava comentando responde um pouco a pergunta que o Caio Elias fez, né, na linha de que se adotar o home office em grande escala, se vocês acreditam que seria prejudicial, né, nas relações, né, de trabalho, seja entre colegas, empresa-cliente, né, e eu acho legal, Lucas, porque um dos exemplos que você trouxe ok, durante o momento da pandemia, vamos reforçar bastante a questão do home office, mas no pós-pandemia, algumas etapas, a XP já está pensando em ser, de novo, algo presencial, né, como integração, encontros off-site, ou seja, não seria 100% à distância para sempre, para tudo, correto? Correto, a gente tem que criar esses momentos sim, de relacionamento. Acho que esse é um dos grandes desafios do modelo, tá? Eu já comento sobre algumas coisas que a gente já pensou, que estão no livro também, mas sobre a segunda parte da pergunta, que a questão dos clientes, né, do falta do tato presencial, essa é mais simples, tá? Porque essa, na verdade, esse tato presencial vai aumentar, porque a gente continua tendo, a gente vai continuar, na verdade, a gente vai ter até mais pontos de apoio, que a gente está chamando, que podem ser pequenos espaços com algumas salas de reunião para a gente receber clientes, né? Então a gente vai continuar tendo um espaço desse aqui na Faria Lima para receber cliente aqui, para necessariamente, se o cliente preferir ser recebido aqui, não se deslocar até a Vila XP, que vai ser mais distante, essa opção vai continuar existindo. E a gente vai poder ter esses pontos de apoio espalhados pelo Brasil. Então a gente vai poder ter pequenos pontos de apoio em todos os grandes centros urbanos, por exemplo, e a gente também vai ter colaboradores lá, né? Porque agora nossos colaboradores estão se espalhando pelo Brasil, a gente está contratando o Brasil inteiro. Então, como eu disse, né, o cliente vai ter até mais opções de ter o tato presencial do que ele tinha antes. Porque para ter, ele teria que vir para São Paulo ou algum colaborador se deslocar, então isso não ficava tão simples. Numa urgência, por exemplo, não dá tempo disso, né? De alguém pegar, comprar uma passagem para São Paulo ou ir para uma outra cidade. Numa urgência agora, né, uma urgência de uma mudança pessoal, que a pessoa precisa de mexer nos investimentos, que precisava ali ter o contato presencial, isso vai ficar até mais fácil agora. Para colaborador, tem todas essas questões que a gente está pensando do time, né? Então, para garantir que o time ainda continua tendo as interações físicas, né? Então, eu citei do onboarding, dessas questões off-sites, e a gente vai continuar ainda investindo nas interações online também, à distância, apesar de a física ser mais intensa, a online também não deixa de ter seu valor. Mas a gente também está pensando como a gente vai ter colaboradores espalhados pelo Brasil, em formas de conectar esses colaboradores que estão nas mesmas localidades, entendeu? Então, não necessariamente as pessoas do mesmo time, até para ter um senso de pertencimento com a empresa maior também. Então, a gente cita lá no livro, por exemplo, que a gente vai criar grupos de afinidade, né? Então, por exemplo, você pode, no mesmo modelo que universidades internacionais, não sei se aqui no Brasil isso é muito prático, no exterior eu sei que onde os alunos se agrupam em clubes, né? De afinidade, então você vai ter o clube do pessoal que joga futebol, o clube do pessoal que joga basquete, o clube do pessoal que faz balé, o clube do pessoal que é Latin America, o clube do pessoal que é da China, o clube do pessoal que gosta de programar na linguagem tal. Então, assim, você tem clubes com perfil mais social, regional, profissional, e aí as pessoas entram nesses grupos e encontram ali pessoas com os mesmos interesses e as interações começam a acontecer, né? Então, o pessoal gosta de jogar futebol, monta um time, faz um campeonato e por aí vai. E a gente acredita que dessa forma e algumas outras formas que a gente já pensou, a gente vai conseguir conectar as pessoas que estão nas mesmas localidades. E quando a gente começou a colocar todas essas ideias juntas no mesmo pacote, a gente até começou a enxergar e falou assim, poxa, talvez a gente vai ter até mais interação do que a gente tinha antes entre as pessoas. Porque quando você está no escritório, é claro que você vai para o escritório, você interage mais com as pessoas que você está trabalhando em algum projeto junto, ou do seu time. As demais, o normal é aquele assim, você está vendo todo mundo. Você não está interagindo tanto, né? E talvez nesse modelo a gente vai ter mais amizades surgindo, mais pessoas de áreas diferentes se conectando que antes não se conectariam, pela afinidade, às vezes de ser da mesma cidade. Poxa,
o grupo da XP de Manaus, imagina, pô, a turma que trabalha na XP que está em Manaus provavelmente vai se conectar ali, vai se conhecer, vai fazer coisas juntas. Então, é isso, a gente está se desafiando. Algumas ideias que, no campo das ideias, foram muito bem recebidas, e agora é executar com qualidade para que o resultado, para que dê tudo certo. Legal, Lucas. E no seu caso, Daniela, como que você entende essa questão? Eu acho que, enfim, as empresas, né, elas vão ter que encontrar o seu modelo, né? Não vai ter uma resposta única. A gente, sob o ponto de vista de consultoria, né, como eu falei no início, a gente já tem essa questão aí de trabalhar muito ali por projetos, não necessariamente a gente está no escritório, então eu acho que o desafio aqui para a gente é também muito a nossa relação com o cliente, né? Porque a gente teve projeto começando totalmente virtual, né? Tem projeto que começou que eu não conheço o cliente fisicamente, né? Ele não conheceu ninguém da nossa equipe ainda fisicamente. Por outro lado, tem projeto que sim, que demanda uma necessidade de você ir fisicamente, né? Você tem que conhecer lá o processo, a estrutura, vivenciar aquele ambiente do cliente. Mas no nosso caso, assim, o que acabou nesse primeiro momento ajudando aqui, também os clientes estavam remotos, né? Então, todo mundo remoto, vamos continuar a vida dos dois lados de forma remota. Só que nem todos os projetos são assim. Então, não tem uma resposta única, né? A gente acaba aí se adaptando e atendendo aí conforme as necessidades. E olhando para dentro de casa, né, como que a gente alinha, né, a questão do nosso pertencimento à empresa, né, a gente tem muito essa questão tanto da comunicação, eu acho que durante a pandemia ela se tornou fundamental, né, a gente poder trazer as instruções, os direcionamentos, trazer, enfim, mensagens positivas também, né, para as pessoas. Então, a gente teve, digamos, essa comunicação mais corporativa e teve as ações da própria liderança, né, de buscar aí manter o contato, de ter reuniões de time, ter até as ações aí de happy hours virtuais, que aconteceram bastante, né, que iam integrando aí, independente de serem pessoas da mesma área, mas que as pessoas podiam interagir, né, num momento de descontração também. Então, e eu acho que com a retomada do escritório, vão ser feitos estímulos aí para que ocorram encontros aí periódicos, justamente para as pessoas aí sempre se manterem conectadas, né? A questão do olho no olho, ele traz ali um conforto também, né? Ele é importante. Mas eu acho assim que, independente disso, a forma como as empresas e as pessoas foram buscando alternativas para se manterem conectadas, eu acho que foi positivo. Tiveram desafios, nem tudo foi perfeito, mas se a gente olhar na balança, quando a gente conversa, quando a gente faz pesquisas, as pessoas têm falado que tem funcionado bem. Eu converso com os clientes, eu falo, como é que tem sido a questão aí do trabalho, né, de forma remota? Todo mundo fala, funciona bem, a gente consegue interagir bem, não sei o quê. O que teve muito no início era até aquela sensação de que estamos trabalhando mais do que o normal, né? A gente tem uma reunião em cima da outra, não sei o quê. Então, tem uma questão ali que eu acho que as pessoas tiveram que aprender a ter um pouco mais de organização, de disciplina, né? Para também poderem ter o seu horário, digamos, de entrada, horário de almoço, horário de saída, né? Então, eu acho que a comunicação, que a liderança também pode ajudar nesse sentido. Bacana, Daniela. Eu aproveito para fazer um gancho, né, e reforçar, né, que quando a gente fala de trabalho remoto, né, aqui a gente usa o home office porque é o termo que está em voga atualmente, mas indo na linha do que o Lucas comentou, né, a gente pode pensar de um anywhere office, né, ou seja, de trabalhar de qualquer lugar, essa questão de ter condições de fazer a gestão, né,
de pessoas que não vão estar fisicamente no mesmo lugar é importante, né? Que nem na ICTS, a gente tem uma solução que a gente atende os nossos clientes, mas a gente também usa internamente, né? Que é o compliance individual, né? Que é uma forma de você fazer um mapeamento da flexibilidade moral, ou de como que aquela pessoa lida com os dilemas éticos no dia a dia, né? Porque é uma forma de você entender valores da pessoa, de entender que todos daquele grupo passaram pelo mesmo processo, então existe um vínculo de confiança, né? Inclusive isso é algo que vai ser abordado, né, no nosso próximo painel específico de onboarding, mas é uma etapa, né, que a nem ICTS faz, tem outras empresas que fazem, mas acima de tudo eu acho que existe essa preocupação de não só criar vínculos, né, relações de confiança, né, mas ter o colaborador engajado, identificado com a empresa mesmo à distância, né? E aí a Amanda fez essa pergunta, né, de como manter o colaborador engajado, envolvido com a cultura da empresa, se ele está 100%, né? Ele pode ter sido contratado de forma remota, está trabalhando de forma remota. Como que dá para manter esse colaborador engajado, envolvido com a cultura da empresa? Lucas, me fale um pouco da sua experiência na XP. Olha, esse é outro grande desafio, tá? É um dos outros grandes desafios, porque você não está ali todo dia vendo e respirando a cultura, né? Fisicamente, vamos dizer assim. Mas acho que o que é mais importante em relação à cultura é você conseguir desdobrar a cultura da empresa em comportamentos. Então, assim, quais são os comportamentos que representam aquela cultura? Comportamentos que são mais tangíveis de dia a dia, que as pessoas conseguem perceber nas bifurcações, nas decisões que tem que tomar de dia a dia, que, poxa, se eu for por esse lado, eu não estou me comportando conforme a cultura da empresa, e se eu for por esse lado, eu estou me comportando. Então, assim, deixar isso bem claro para as pessoas. E a gente tem isso já desdobrado há um tempo na XP. Todas as nossas tomadas de decisão levam o quanto as pessoas colocam esses comportamentos em prática no dia a dia em consideração. Então, desde o processo seletivo, para a gente escolher quais são as pessoas que a gente vai contratar, até as tomadas de decisões que a gente tem como em avaliação de desempenho, que você vai usar para decidir promoção, para decidir bonificação, para decidir quem vira sócio. A gente coloca sempre essa questão da cultura em primeiro lugar. Em alguns deles, inclusive, para virar sócio é pré-requisito. Não adianta você ser a pessoa que super entrega, tecnicamente a maior referência de todas, se você não tem a cultura minimamente em um ponto que a gente define. E isso está tudo nos comportamentos, né? Então as pessoas conseguem avaliar, seja numa entrevista, ou em qualquer outra etapa de processo seletivo, ou no dia a dia as pessoas, porque a gente tem esses comportamentos muito bem definidos, muito bem claros, comportamentos que são fáceis de colocar na prática. E esses comportamentos, seja presencial, online, tá no dia a dia, tá no seu trabalho, tá na reunião que você está fazendo, digital ou presencial, tá na decisão que você tomou, tá na entrega que você fez, tá em como que você cuidou do cliente, tá no dia a dia o tempo inteiro. E as pessoas estão observando. Então, assim, a nossa cultura continua forte, apesar de a gente estar à distância. Só que, obviamente, como eu disse, estar no escritório tem alguns benefícios ali, você está vendo, está respirando. Então, o que a gente está tentando fazer é ter algumas iniciativas que a gente meio que leva esse espírito do escritório para as pessoas, né? Não só em como elas estão montando o home office, então, desde coisas básicas, físicas, para você conseguir encostar, por exemplo, o nosso kit de onboarding, né, aquele kit de boas-vindas que você recebe, a gente está dando um upgrade nele fantástico para que tenha esse senso tangível ali de pertencimento. Mas até como coisas de levar as histórias, né? Então, a gente tem várias histórias que demonstram a aplicação desses comportamentos, dos nossos valores na prática. Então, a gente tem uma série de produtos, né, iniciativas que levam essas histórias para as pessoas terem mais contato com isso
e se inspirarem nessas outras histórias para elas fazerem igual. E de novo, apesar de não estar no escritório, né, como a gente vai criar várias interações para as pessoas se encontrarem, seja entre times, seja local, igual eu citei, ao encontrar as pessoas, você também vai sentindo, né, que você, poxa, encontrei uma pessoa que culturalmente tem os mesmos valores que eu, então, ou eu cheguei num grupo que todo mundo culturalmente tem os mesmos valores, então você vai sentindo, apesar de estar com a distância física do escritório. Mas quando a Vila XP estiver pronta, eu acho que você vai ficar mais forte, porque ela vai ter muito a nossa cara. Ela está sendo conceituada, o projeto está sendo conceituado já nesse modelo, nessa ideia, então acho que ela ainda vai fortalecer, né? Por mais que você não esteja lá todo dia, os poucos ou muitos, dependendo das pessoas, momentos que visitarem a vila, que chegarem aí lá trabalhar, fazer algum tipo de atividade, com certeza vai ser marcante, entendeu? Com certeza vai ser algo que você vai levar por muito tempo até a sua próxima visita. Entendeu? Legal, Lucas. Para a gente avançar um pouco na temática também de riscos, né, que envolvem a questão do home office, tem uma pergunta que a Camila fez, eu acho que vale também para os dois palestrantes, que é a questão de gerenciar os riscos como um todo, né? A Camila especificamente pensou na questão de infraestrutura. Da sua experiência, Daniela, como que as empresas podem mitigar esse risco, né, de o colaborador não ter a infra que ele precisa na casa dele, por exemplo? Uhum. Essa questão acho que ainda mais a gente, né, que trabalha com gestão de risco, acho que foi um dos pontos aí que mais chama a atenção, né, quando a gente pensa assim, antes a pessoa trabalhava dentro de um ambiente ali controlado, né, tem um equipamento, tem um Wi-Fi, enfim, tem os acessos à rede, em que a gente sabe por onde estão transacionando as informações, né, e muitas vezes a gente trabalhando ali com informações dos nossos clientes e tal. A partir do momento que a gente trabalha em casa, né, a gente tem que entender essa infraestrutura e dar essa orientação também para os nossos colaboradores e até para os nossos clientes, né, porque a gente tem que tomar cuidado com a questão não só dos equipamentos, né? Como é que ele está acessando a internet, por exemplo, ele está usando um Wi-Fi do vizinho, um Wi-Fi aberto, um Wi-Fi dele, né? As questões de VPN, e tem uma questão ali também de onde a pessoa está, né? Se a pessoa resolve trabalhar, sei lá, da praça ou do parque, né? Como que as informações que estão ali podem, de alguma forma, vazar. Então, tem muita questão ali de comunicação, treinamento, conscientização, e tem as ferramentas que você pode disponibilizar aí para os seus colaboradores, né? Então, ter esses cuidados aí, principalmente aí em termos de acessos, né? Mas eu acho que essa questão da informação, né, a gente aí trabalhando em consultoria, era algo que a gente tinha que ter sempre, né, a gente, né, um exemplo aí que eu gosto de dar é quando a gente vai, por exemplo, pegar avião, a gente está no aeroporto e tal, às vezes as pessoas querem falar alguma coisa do projeto, tem que tomar muito cuidado, né, porque a gente nunca sabe quem está na poltrona do lado, né, quem está no aeroporto na mesa próxima. Então, essa questão de segurança da informação, ela não é só uma questão ali dos equipamentos, enfim, da questão da tecnologia, mas tem uma questão ali de comportamento que sempre existiu, né, que sempre foi uma orientação e uma preocupação. Então, acho que esse é um ponto que a empresa precisa, né, sabendo, e isso também acaba variando muito, né, muito de acordo com o perfil do funcionário, quais são as responsabilidades, quais tipos de dados que ele transaciona, para saber qual vai ser o nível de segurança que você tem que fornecer para cada um. Então, também não é uma coisa que, de repente, você tenha que deixar padrão para todos os funcionários, mas você tem que mapear, entender esses riscos, né, a gente mesmo, né, quando presta esse serviço, ou então você que tem seus fornecedores prestando esse tipo
de serviço para você, então você tinha lá os seus terceiros que trabalhavam no ambiente, agora esses terceiros estão em casa. Então isso serve de uma forma ampla em toda a cadeia para tomar cuidado, né, e ter essas orientações, de entender quais são os riscos e prover aí as soluções para garantir esse ambiente seguro e monitorado. Não, bacana, Daniela. Realmente, quando a gente fala de home office, a preocupação com segurança de informações e segurança cibernética é um dos primeiros pontos que aparecem, né, merece, de fato, uma atenção. É algo que também a gente vai estar explorando dentro dessa trilha do home office seguro com mais detalhes, né, em painéis mais para frente, e foi muito bem lembrado por você. Eu gostaria de destacar que tem esse lado da questão também, por exemplo, que envolve fraude, assédio, né? Que às vezes as empresas acreditam que por estar remoto não acontece, né? E isso não é verdade, né? Muitas pessoas acabam se aproveitando desse momento, por exemplo, que tem essa onda de fazer doações ou então de precisar contratar novos fornecedores, né? E aproveitar esse momento de maior fragilidade, maior pressa ou de distância, né, distanciamento, para cometer fraudes, para cometer assédio, né, e isso é algo que também é um risco que as empresas precisam estar atentas, né, e combater de uma forma muito forte. Ter as regras claras, né, como o Lucas comentou, através de um código de cultura ou um código de ética, também é algo muito importante, assim como disponibilizar um canal de denúncias, né, para reporte de caso de fraude, assédio, algum tipo de canal de assistência. Tudo isso é importante quando a gente fala de riscos de fraude, de assédio. Mas também tem outros riscos, por exemplo, a questão de desmotivação, questão de ergonomia, né, a própria, ao longo aqui do painel a gente comentou, por exemplo, do empréstimo de cadeiras, que a Daniela comentou, né, lá na ICTS. A gente fez a reforma do escritório, primeiro fez uma iniciativa de doação de cadeiras para os colaboradores, depois teve a questão também do empréstimo, ou seja, tem essa preocupação de ter infra. E aí eu queria também ouvir um pouco de você, Lucas, dessa questão, quando a gente fala de risco de desmotivação, riscos econômicos, saúde, entender um pouco o que a XP faz, e eu já faço também uma pergunta para você, né, porque fazendo gancho com a questão de cultura, motivação. Uma das graças, por exemplo, de trabalhar no mercado financeiro, principalmente para quem é novo, é estar lá acompanhando, por exemplo, na mesa, o dia a dia, o pessoal mais experiente, né, não fez perder um pouco disso, né, de dar oportunidade de quem é mais novo, aprender com quem tem mais experiência, vendo o que acontece, Lucas? Sim, esse é outro desafio, um dos mais quentes aí do modelo, tá? Então, assim, a gente tem elencado quais são os maiores ali, os que a gente vai ter que se reinventar para endereçar, esse, sem dúvida, é um deles também. Já respondo só um comentário que eu vi aqui no chat, tinha uma pessoa perguntando sobre o livro. O livro ele escreveu para apresentar para os colaboradores, né, esse modelo de trabalho, e ele está público, tá? Se alguém quiser fazer o download, caminho fácil, eu deixei ele fixo no meu perfil do LinkedIn. É só entrar lá no LinkedIn, coloca Lucas Aguiar XP, deve me aparecer rapidinho. Se entrar no meu perfil, vocês vão achar ele fácil para fazer o download. Tá? Sobre essa questão dos mais jovens, né, como você disse, numa mesa de operação da XP, às vezes o simples fato dele estar ali naquele ambiente que é muito ativo, ele já consegue perceber o comportamento das pessoas, ele está vendo como que alguém está operando, está observando a tela, está vendo a pessoa interagindo com os seus stakeholders. A distância dificultou, e aí, como a gente fez esse brainstorming muito com as próprias áreas, as ideias começaram a vir. Então, um exemplo que veio, uma possível solução para esse específico que a gente está citando, por exemplo, dar um monitor extra para quem tem mais júniors no time. Então, essa pessoa fica com um monitor extra a mais e a pessoa que ele vai acompanhar também tem um monitor extra. Nesse monitor extra, eles deixam ali o vídeo de cada um, né? Então, você está vendo a pessoa em tempo real e você está escutando ela. E no outro monitor que você já trabalha, você pode compartilhar a tela. Então, você simula ali, a pessoa está sentada do seu lado, né? Ela está te vendo, ela está te escutando, ela está vendo sua tela. Então, um operador mais júnior, por exemplo, a qualquer momento, se ele quiser observar o mais experiente operando, né, ele consegue ter a experiência como se ele estivesse sentado ali do lado da pessoa.
Essa foi uma das ideias que surgiram, mas tem uma série de outras coisas que a gente tem pensado, tá? Então, desde um programa de mentoria para conectar essas pessoas mais jovens com pessoas que já passaram por desafio, experiência semelhante, para orientá-la no seu desenvolvimento dentro da XP. Até alguns programas direcionados, alguns talks, alguns treinamentos direcionados para esse público. Então, inclusive um dos grupos de afinidade que a gente vai criar é desse público. A gente está na dúvida ainda se vai ser um que vai misturar os mais júniores com estagiários, se vai ter um grupo de profissionais em início de carreira e um outro de estagiário, mas para que essas pessoas possam se juntar também e nos ajudar a trazer as ideias do que elas precisam ali no dia a dia para terem esse aprendizado intenso e contínuo. Legal, Lucas. Te agradeço. Uma outra iniciativa que eu acho que vale a pena também compartilhar com vocês, né, além dessas pesquisas, né, seja de satisfação ou se indicar a empresa para um amigo, enfim, que o Lucas comentou, que a XP vem utilizando, né, da nossa experiência como CTS, a gente tem visto empresas utilizarem pesquisas de compliance para entender como que anda a cultura de integridade, a cultura ética dentro da organização. A gente tem visto também iniciativas na linha de acoplar analytics junto dessas pesquisas, né, um People Analytics, né, para conseguir estar acompanhando de uma forma periódica grau de motivação do colaborador, tendências, né, se precisa ter algum tipo de ação de suporte, né, porque a gente sabe também que tem pessoas que, se por um lado tem pessoas que estão gostando, né, da questão do home office, de qualidade de vida, tem outras que estão sofrendo, tem a questão de problemas psicológicos, necessidade de suporte, familiares que ficaram doentes, familiares que ficaram desempregados, enfim, a pessoa precisa ter essa rede de suporte e que tem empresas que estão conseguindo também trabalhar e ajudar, né? Por exemplo, tendo um canal de apoio. Tá? Eu estou vendo que a gente está se aproximando do final, né, desse painel, né? Então eu vou abrir, né, para os nossos convidados. Vou aproveitar para agradecer, Daniela, pela sua presença, Lucas também pela sua participação, e deixar aí uns minutos finais para que vocês coloquem as suas considerações finais sobre o tema. Então, Daniela, por favor. Jeff, eu que agradeço aqui. Eu acho que essa experiência do home office foi algo bastante interessante, né? Eu acho que no final a gente tem que olhar como um aprendizado positivo, né? Seja para as empresas, seja para os colaboradores, né? Eu acho que a gente teve que adaptar aí a nossa flexibilidade, né? Isso que você falou, né, de ter uma rede de suporte, eu acho que foi um ponto aí que as empresas começaram, né, bem no início, assim, ficou todo mundo muito preocupado, né, em dar esse suporte, em fazer o acolhimento, porque é uma situação muito única que a gente está passando, né? Por mais que tivesse questões de pandemia previstas aí no mapa de riscos das empresas ou do Fórum Econômico Mundial, enfim, a gente sabia que isso poderia acontecer em algum momento, mas eu acho que ninguém estava esperando algo nessa magnitude. E aí todo mundo teve que se adaptar muito rápido. Então, acho que o home office ele trouxe novas camadas e faz com que a gente pudesse se mexer e sair daquela zona de conforto, né, e buscar alternativas e entender que, de repente, dentro da empresa você pode ter modelos diferentes de trabalho, você pode ter opções aí híbridas de ficar parte em casa, parte no escritório. Então, eu acho que isso acelerou uma série de coisas que, de repente, estavam ali sendo pensadas, sendo discutidas, mas que a gente foi obrigado a colocar em prática. Então, eu acho que todo mundo teve que fazer o teste com o negócio acontecendo, né? E eu acho que foi um grande aprendizado aí para todo mundo. E obrigada aí mais uma vez aí pelo convite. Obrigado você, Daniela.
Lucas, suas considerações finais? Bom, acho que a consideração final falando como RH, né? Acho que todos os RHs do mundo aí foram super desafiados, estão sendo super desafiados com o momento, né? E acho que é importante a gente não colocar carregar esse peso sozinho no ombro, sabe? Acho que tem que escutar a voz do cliente, né? E o cliente do RH são os colaboradores, são os candidatos, né? Então, não escutem essas pessoas, entendam quais são as necessidades, quais são as dores, quais são os problemas, dê voz para elas ajudarem nas soluções, que a gente pode se surpreender. Então, assim, acho que a recomendação que eu faria era não tentar chegar nas decisões por conta própria, como RH, em comitês com pessoas mais seniors da empresa. Eu acho que tem que envolver a empresa toda nesse desafio, porque impacta todo mundo e impacta no nível não só profissional, como pessoal também, né? Então, acho que é super importante esse envolvimento. No mais, eu agradeço mais uma vez, super legal participar, e é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Daniela. Obrigado a cada um de vocês que nos prestigiaram, assistiram essa trilha. Saiba que existe muito mais para estar conversando sobre a temática home office seguro, né? Essa é uma trilha com 6 painéis. Estamos hoje finalizando o segundo. Nas próximas semanas teremos ainda mais 4 painéis e fique conosco, vamos ter também outros convidados bastante interessantes, debates muito ricos, e a gente conta com a presença de todos vocês, ok? Então, muito obrigado, Lucas, Daniela, muito obrigado, e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.